Meu nome é Lucas Brandão, eu vou falar da matéria do primeiro trimestre da verificação de filosofia. E eu vou começar sobre falar de Platão e Aristóteles, as suas diferenças, um pouco de cada um. Platão, ele defendia meio que o inatismo, que nós nascemos como os princípios racionais e ideias inatas. A origem das ideias, segundo Platão, ela é dada por dois mundos, que são o mundo inteligível, que é o mundo que nós antes de nascer passamos para ter as ideias, e quando nós nascemos no mundo conhecidos por nós, por todos. O mundo em que nós vivemos, ele é denominado por Platão como um mundo sensível. Nós já temos as ideias formuladas na nossa mente, mas muito, guardadas, que para ser utilizada, ela é necessário ficar relembrando das ideias, que elas já são conhecidas através do mundo inteligível. E para Platão existem 4 formas ou graus, tem gente que depende de como você quer chamar, 4 formas de conhecimento, que são a crença, a opinião, o raciocínio e a indução. E para ele, as 2 primeiras elas podem ser descartadas da filosofia, porque elas não são muito concretas, sendo que as 2 últimas, que eu falei, elas são as formas de fazer filosofia. Para Platão, tudo se justifica através da matemática e também, principalmente, através dessa que nós buscamos chegar na verdadeira realidade. Para Platão, o conhecimento sensível, que seria a crença, a opinião, ela é apenas uma parte da realidade, como se fosse uma visão dos homens da caverna no texto da Alegoria da Caverna, que seria o conhecimento intelectual, que seria o raciocínio e a indução, que para ele é mais importante no ramo da filosofia, que a gente consegue alcançar essa essência das coisas, as ideias. E para Aristóteles ele se considerava um filósofo que defendia o empirismo, que falava que as ideias são adquiridas através da experiência. Na realidade, o empirismo ele não era concreto na época de Aristóteles. Era uma visão de muitos filósofos, como defende Aristóteles, foi um dos criadores das principais ideias do empirismo. E para os filósofos ele é apenas um realista qualquer, e um filósofo que dá muita importância para esse mundo do exterior e dos sentidos. A única forma que ele chegaria ao conhecimento seria através do intelecto. E ao contrário de Platão, Aristóteles ele defendia que a origem das ideias é através da observação dos objetos após uma formulação da ideia, de nós mesmos. E para Aristóteles o único mundo é o sensível, e o que também é o inteligível, o sensível e o inteligível. Aristóteles ele diz que existem 6 formas ou graus, depende de como você quer chamar, forma ou graus, do conhecimento, de chegar no conhecimento, que é a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, o raciocínio e a intuição. Para ele, para o Aristóteles, o conhecimento é formado e enriquecido por informações que são trazidas de todos os graus que eu citei. E eles não há diferença entre o conhecimento sensível e do intelectual. Um é uma continuação do outro. A única separação que existe
é entre as 6 primeiras formas e a última forma, porque a intuição ela é puramente intelectual, mas isso não diz que as outras formas elas sejam verdadeiras, mas tipo, ela é meio que de uma forma de conhecimento diferente que utiliza coisas concretas, não abstratas. Também Aristóteles ele defende que os problemas sobre a teoria das ideias apresentada por Platão é um exemplo de que sua teoria diz que você vem ao mundo já com suas ideias, com suas ideias formuladas, e que essas ideias elas são intemporais, elas são meio que Platão ele tentava explicar que diferentes ideias do que uma ideia de justiça, que seriam diferentes, por exemplo, para Aristóteles e Platão. Uma ideia, tipo, segundo ele, é inata a todos que têm a mesma fonte de que seria a justiça. Já a tese formulada por Aristóteles permite que essa diferença venha das ideias não assimiladas por todas as pessoas da mesma fonte, e porque essa fonte ela é a experiência, e nem todos eles têm a mesma experiência, cada um adquire essa diferença de particular. A teoria platônica ela não permite a introdução de novas ideias no mundo do inteligível. Já através da observação, o princípio de Aristóteles, que é o princípio aristotélico, ele é a introdução de novas ideias e do aperfeiçoamento possível, onde você consegue se aperfeiçoar mais. E com isso tudo, a gente pode concluir que a teoria aristotélica ela é mais defensável do seu modo de pensar. E agora eu vou falar um pouquinho da filosofia aristotélica junto com a teleologia. E para falar um pouquinho da teleologia, eu vou falar que um pouquinho dela. Ela é meio que uma ciência que estuda os fins, como você chegar aos fins das coisas. Ela é meio que a ética clássica acaba sendo uma ética teleológica. Ela tem, portanto, uma base meio que finalista, como eu falei, chega aos fins, sendo uma concepção que determina por meio de um fim último para a vida humana. E a origem da etimologia... esqueci. A origem da palavra teleológica, ela fica meio claro o seu significado de fim. Do grego antigo, o sufixo telos, ele significava realização, uma conquista notável, uma prioridade realizável, sua prioridade de realizar alguma coisa para atingir os seus fins, um resultado, uma consequência. E pode ser provido de um fim de alguma coisa, colocar fim numa execução, alguma coisa assim relacionada a isso. Visto essa ideia de fim, de conclusão, de chegar ao seu objetivo, a gente deve considerar que a chave de leitura para a concepção da ética aristotélica, ela é meio que a natureza, nada se faz em vão. E o bem é aquilo a qual todas as coisas elas tendem a chegar no seu meio. Como, por exemplo, a fala tende ao falar bem, a audição tende a ouvir bem, e entre outras comparações. Segundo Aristóteles, a natureza humana ela direciona todas as suas ações para uma finalidade, seja última ou não. E tendo em vista que toda ação tem uma intencionalidade meio que inerente a ela, ou seja, toda ação ela é praticada a partir de um objetivo, a partir de algo que se deseja obter
com aquela ação que você tem. E a ética aristotélica, ela é meio que um ponto fundamental para descrever qual seria o objetivo último a qual se dirigem as ações humanas, as nossas ações. Seria a razão do ser. E isto... Ai... Caiu. Tendo visto isso, a concepção de Aristóteles, ela meio que consiste na afirmativa de que todos os homens eles agem segundo o seu desejo de felicidade. Meio que a felicidade ela só mostra o princípio investigativo, sendo apresentada como o fim último das ações humanas. Tudo que eu vou tentar fazer para mim como fim é por causa da felicidade, a procura da felicidade. O bem supremo que a gente fica procurando, que a gente incita, é agir de determinada maneira no âmbito social, no meio social. E, em consequência disso tudo, o que nos cabe investigar é qual a natureza da felicidade, o que realmente é felicidade, como é possível tentar ser feliz, chegar na busca dessa felicidade que faz o homem ser denominado um ser feliz. E agora falar um pouquinho da teoria da ideia para Platão, junto do corpo com a alma. E a teoria das ideias para Platão, ela está diretamente ligada na teoria da alma. E é meio que a alma, ela é o inteligente preso ao corpo, que um dia foi livre e contemplou um pouco para o mundo das ideias, mas que esqueceu. E é somente através da busca do conhecimento, através do processo da recordação, da reminiscência, que o homem ele pode lembrar das ideias que já contemplou, uma ideia que já teve. E o homem ele pode tentar lembrar das ideias da sua realidade. E a realidade, sem forma, sem cor, ela meio que pode ser contemplada pela inteligência, que é o guia da alma. E para Platão, ele meio que afirma que a gente não pode tentar ser feliz como quando a gente é dominado, como somos dominados pela cólera que ele falava. Isso porque as paixões, elas sempre são, elas tentam conduzir a gente para caminhos mais perigosos e meio que muito contraditório, que meio que confundem a gente e faz com que os desejos e os impulsos meio que violentos, eles mexam com o nosso corpo e tirem o nosso bom senso. E Sócrates já dizia que todo vício é uma ignorância e não há uma maneira, não é mais nada deprimente do que uma pessoa que age por impulso e é dominada pelas paixões ter um autocontrole. É essencial para sermos mais felizes, esse autocontrole. E a felicidade, ela só pode ser alcançada se formos capazes de dominar o nosso sentimento pela razão. E a moderação, ela é uma virtude, e ela é realizada quando a gente é capaz de controlar a nossa compulsão, esse nosso instinto. E o indivíduo meio que moderado é aquele que não cede às suas paixões, ele aos impulsos e os prazeres, é uma pessoa moderada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a divergência de Heráclito, Parmênides, um pouquinho dos dois. E Heráclito, vou falar um pouquinho dos dois primeiro. As duas concepções, elas dominaram o pensamento filosófico durante muito tempo. E, por um lado, as ideias de Parmênides e de Heráclito, eles meio que tiveram umas divergências. E Heráclito defendia que a ideia de um mundo contínuo era verdadeira, e Parmênides definia um ser único, um ser imóvel.
o conflito do pensamento dos Parmênides e Heráclito é fundamental, pois pode ser considerado o primeiro choque de ideias que ainda hoje tem força, afastando-se lentamente da filosofia da natureza e do misticismo de Pitágoras. E agora vou falar um pouco de Parmênides separado e depois um pouco de Heráclito. Na filosofia de Parmênides, ele define que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. E ele sempre identifica a si mesmo. E Parmênides, ele também defendia que a aparência sensível do mundo ela não existe. E ele também tentava dizer que o nosso conhecimento sensitivo, do sensível, elas são das coisas que só nós, de uma forma de ilusão ao movimento, que nós damos essa forma de ilusão ao movimento. É uma aparência, sendo que apenas o conhecimento intelectual, ele permite com que se conceba a realidade como idêntica a si mesma. Parmênides ele também parte da ideia de uma forma tentar ordenar a realidade a partir das classes, que seria aquelas que são e aquelas que não são. Um exemplo bom disso é observar a luz e a escuridão. Ele notou que a escuridão nada mais é que a negação da luz. E após denominar esses pares opostos como ser de positivo e não ser de negativo, Parmênides ele também disse, ele chegou à ideia de que o ser e o não ser não é. E ele ficou famoso por essas frases. E Heráclito, ele tinha um pensamento de que ele defendia a ideia de um mundo contínuo, um mundo que vinha gradual, um mundo em que vinha em constante movimento, onde nada permanecia idêntico a si mesmo, e sim, sempre se transformava, buscava mais evolução, transformar no seu posto, na negação e a contradição. E o filósofo, o Heráclito, ele utilizou uma metáfora da vela acesa, que ele falava que ao vermos a chama acesa de uma vela, a gente tem a impressão de que ela é sempre a mesma. Mas, no entanto, estamos vendo um processo de transformação que ocorre naquele mesmo instante em que a cera da vela ela é transformada em fogo, e o fogo em fumaça ela transforma a fumaça no ar. E o filósofo Heráclito ele também aborda meio que a divisão do universo entre os dois polos, dos seres e dos não seres, e enxerga uma unidade entre eles. No entanto, existe uma diferença com o pensamento de Parmênides, que seria enquanto a unidade de Parmênides identificava como imutável, a de Heráclito ela sempre estava entre dois polos. Isso é o mesmo que o ser e o não ser sejam parte desse pensamento. Isso mesmo que a gente não pode descartar que seriam simples ilusões. É um pensamento mais complexo do pensamento de Heráclito.